Comunicação é a ponte entre quem nós somos e quem nós desejamos parecer ser. Hoje nós estamos aqui no nosso Voxcast com duas pessoas incríveis, o Vitor e a Cris. Eles são alunos da Vox2U e pós-graduados em oratória. Que orgulho eu tenho de vocês, porque eu tive o privilégio de acompanhar eles durante toda essa jornada, e é sobre essa jornada que nós vamos conversar. Eles vão contar pra gente como a comunicação impactou e foi um divisor de águas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Começa se apresentando pra gente, Vitor. Então, olá pessoal, muito prazer, meu nome é Vitor. Hoje eu atuo como consultor comercial nessa escola maravilhosa onde transformou a minha vida, tanto para o âmbito profissional, pessoal, e hoje eu posso falar para vocês que eu sou muito feliz de saber quem é o Vitor. E eu quero repassar aqui para vocês nesse podcast que vai ser maravilhoso, eu tenho certeza. Muito obrigado, Mayara. Muito obrigado, Cris, por ter feito parte desse processo junto comigo. Eu tô muito feliz de estar aqui. Muito bom, é um prazer te receber, É um prazer. Vitor. E você, Cris, se apresenta pro pessoal. Boa noite, Mayara, Vitor, a todos que estão em casa. O meu nome é Cristiele, tenho 30 anos e hoje eu venho compartilhar com vocês a grande diferença que a comunicação fez na minha vida, na minha trajetória pessoal e profissional. E é muito importante esse episódio com esse tema, porque quando a gente fala de oratória, ainda existem muitas crenças de, é para quem fala em público, é para palestrante, Sim. E é muito mais que isso. De fato, é uma transformação de vida. Conta um pouco pra gente como era a relação de vocês com a comunicação antes da oratória. Conta pra gente. Bom, Cris, quer começar? Vamos lá. Temos muitas histórias pra temos contar. muitas histórias. Praticamente não tinha comunicação. Praticamente não tinha comunicação. Eu, desde criança, eu sempre sofri com a parte de me comunicar, de me expressar, de me apresentar. Então, na época de escola, eu sempre fui aquela pessoa que ficava ali segurando cartaz, ajudava no contexto todo, mas ficava segurando cartaz, não tinha coragem de falar, de chegar, apresentar o tema, ler em voz alta, jamais. Eu comecei a ler em voz alta no curso da Vox, no Academy, que toda aula ali, a Mayara treinava a gente, mandava a gente ler alguns trechos, mas em voz alta eu nunca tive esta coragem. Então, eu me prendi muito a isso e durante muito tempo da minha vida eu fiquei presa neste mundo de anseios, de medo, medo de passar vergonha, medo de ser julgada, medo dos olhares das pessoas. Então, praticamente não tinha comunicação. E você, Vitor, como era? Eu, assim, como a Cris, eu compactuo muito o que ela disse, Sim. porque eu também eu fui sempre uma pessoa muito tímida, receiosa, não sabia me expressar também por conta de vivências familiares, vivências quanto criança, adolescência, então eu sempre senti a necessidade de saber me expressar. Então, sempre veio muita essa questão da insegurança, também tanto parte pessoal, profissional, e eu sempre senti essa necessidade de saber quem que é o Vitor, E também, quando criança, na adolescência, na escola, também fui o aluno que ficava atrás do cartaz. Exatamente, eu tinha medo de levantar o dedo para pedir ajuda. Sim. Eu sentava na frente da professora para realmente não ter que ter esse receio de levantar o dedo e com medo de alguém me zoar pela pergunta que eu iria fazer, e sempre me faltou muita comunicação. Causa muita insegurança. Muita mesmo. Demais. Muita. E você que tá em casa, quantas vezes você perdeu a oportunidade na tua vida por receio de se comunicar? Você também pode já ter sido ou ainda ser o aluno que segura o cartaz. O aluno que muitas vezes faz todo o trabalho sozinho Sim. para não precisar falar. Que muitas vezes você se sobrecarrega, porque olha como o Vitor trouxe. Eu sentava na frente da professora para que eu realmente absorvesse todo o conhecimento e não precisasse perguntar. Então olha quanta carga a gente coloca sobre nós mesmos. Exato. Então vivemos naquele mundo tenso, sabe? Sim. Porque para eu não levantar o dedo. Sim. Teve alguma situação antes da comunicação onde vocês sentiram que vocês não foram compreendidos? Sim, várias na minha vida toda, mas tem uma situação específica que foi no meu antigo trabalho, onde eu trabalhei também, onde foi meu primeiro contato com vendas na maior empresa de varejo do Brasil. Não sei se eu posso falar o nome aqui. Posso, na loja 100. E de lá, pelo crescimento que eu estava tendo profissionalmente,
eu fui fazer um processo seletivo lá na matriz deles, onde eu fui para fazer esse processo seletivo, para ser assistente gerente. Chegando lá, eu parei assim com a psicóloga e ela me fez a seguinte pergunta: por que você merece um cargo de liderança? Me fale um pouco sobre você. Travei. É a hora que fala, quem é você? Você fala, pera, Quem é como você? assim? Quem é você? Essa perguntinha, gente. Olha, quem tá em casa sabe, quem já participou de um processo seletivo, sempre vai ter a bênção dessa pergunta. Quem é você? Ou quais são suas qualidades e seus pontos de melhoria? Exatamente. E esse foi um ponto onde eu falei, caraca, travei. Onde eu tive essa percepção que a minha comunicação era muito falha. Uhum. E onde eu recebi o feedback, porque eu não passei nesse processo seletivo. Na hora que eu travei, eu recebi o feedback da psicóloga, onde eu tinha que desenvolver a minha comunicação. E onde eu fui à busca de oratória, comunicação, e onde veio a Vox to You. Então foi um divisor de águas na minha vida. Vou contar um pouco mais também aqui no podcast. Vai ser muito legal. Muito, e que é muito importante trazer, porque realmente a nossa história, ela vai inspirar outras pessoas. Sim. Algo que a Vox nos ensina muito a virar a chave é que a minha história vai transformar a vida de outras pessoas também. Então, às vezes, perguntas como o Vitor trouxe, quem é você? Quais são suas qualidades, seus pontos de melhoria? Ou, de repente, pessoal, vamos compartilhar nossas histórias. E a gente já começa, mas eu não tenho o que compartilhar. Eu começo a comparar a minha história com a do Vitor. A minha história com a da Cris. Mas eu não vivenciei o que ela vivenciou. Tá, mas você vivenciou a sua história. Sim. E é sobre história, sobre vida, sobre verdade que nós vamos falar hoje. Exatamente. E você, Cris, teve algum episódio, assim, que te marcou? Olha, eu nunca dava chance, né? Como eu disse, eu sempre fugi de todas as oportunidades que me surgiam. Uhum. E algo que eu vejo que eu não era bem compreendida, na verdade, em relação ao tom de voz. Porque no curso você aprende a ter a modulação de voz. Então, você falar um pouco mais devagar. Isso não é ruim, isso não é defeito. Não significa que você é lento. Isso, exato. Mas é você saber comunicar a sua respiração com o que você está linkando, com os seus pensamentos, com a sua comunicação, o que você quer passar. Sim. Então, eu antigamente, o meu eu anterior, eu faltava muito ar na hora de falar, a garganta secava, então eu tropeçava nas palavras, eu pensava em uma palavra, falava outra totalmente diferente, então acabava não sendo compreendida por conta disso. E assim como a Cris também, eu sempre tive muita dificuldade de falar um não. Olha, então, o posicionamento. Posicionamento, é real. Então, aquele termo de Maria vai com as outras. Muitas vezes eu me coloquei em situações que eu não queria estar ali. Então, de fato, hoje, com o curso de oratória e de ser tão novo, gente, e ter investido nesse curso, sabe, me ajudou de fato hoje saber me expressar mais, de saber quando eu não quero fazer as coisas, mas como falar. Não só o que fala, mas como fala. Exatamente. E saber se posicionar. E nós temos o privilégio de conviver com vocês, com o Vitor um pouco mais, porque nós trabalhamos juntos. E eu, como fui a professora de vocês, eu conheci um pouco desse Vitor que você está contando antes da oratória. Sim. E você falando agora me trouxe uma lembrança. Uma vez a gente estava almoçando. E aí, na verdade, eu falei, Vitor, eu trouxe uma marmita a mais. Você mora sozinho, você já fez comida? Se você não tiver feito e tiver tudo bem, quiser levar, você já tá com a janta pronta. Aí eu lembro que você olhou e falou assim, eu levo. É verdade. E aí eu falei, não, mas se você não quiser, não precisa. E aí ele disse assim, não, se você quiser que eu leve, eu leve. Eu levo. E eu falei, não, você vai levar se você quiser. Sim. E hoje ver ele se posicionar, gente, é incrível, sabe? Sim. Realmente hoje, não quero. Esse dia a gente fez uma ótima troca, Cris. Eu te levei uma marmita e ele chegou e falou assim, verdade. pedi comida japonesa ontem, mas comi tanto. Eu falei, vamos trocar. E foi uma troca assim, olha, muito benéfica, tá, gente? Muito benéfica. E aí lá no almoço eu comendo meu sushi, o temaki, o Vitor em tudo. E olha, foi meu arroz e feijão. Olha a importância, de fato, de nós nos posicionarmos. Sim. A gente tá falando uma coisa tão simples. Poxa, olha, eu quero comer isso ou aquilo. E quando eu tenho dificuldade de me posicionar, eu tenho dificuldade de falar não, às vezes eu como até o que eu não quero. Exatamente. Sim. Sabe, o que eu não gosto. Vou num lugar onde eu não me sinto bem. Só pra eu ter um grupo pra fazer parte. Exato. O que vocês fizeram, tanto Master, Academy, os dois fizeram pós. Sim. O que
pós, quais são as técnicas que vocês mais aplicam no dia a dia de vocês do pós, em questão de liderança, improviso, analisar o perfil do orador que vocês estão conversando? Porque até então a gente estava falando como vocês eram antes da comunicação. Sim. E como é essa transformação, a versão atual de vocês? Eu gosto de falar muito essa versão atual, porque até o documento de identidade, vocês sabiam que ele é válido por 10 anos? A cada 10 anos nós precisamos atualizar. Então nós também atualizamos, não só a identidade em si, física, nós como pessoa. Sim. E que bom que a gente pode atualizar, não é? E Com que eu tô certeza, em com frente certeza. de 2 oradores maravilhosos. Quais são as técnicas que vocês trazem Vai lá, Cris, do vai pós? lá, arrasa. Bom, uma técnica que me chamou muita atenção foi dos números empíricos, porque eu sou vendedora, sou consultora, mas eu detesto números. Sim. Não gosto de números. E eu aprendi no pós a usá-los, principalmente a parte de porcentagem, que você, para impactar o cliente, ou até a pessoa que for ali ouvir você numa palestra, isso me chamou muita atenção, em você saber utilizar os números para usar ele em frase, ou analogia também. Então, hoje em dia, eu uso muita analogia no meu trabalho, no meu dia a dia ali, para conversar com os meus clientes, oferecer o produto. A parte dos números, uso também na escrita para impactar, ele olhar e falar, nossa, olha, tem uma porcentagem bem grande aí. E foi uma das partes que mais me chamou a atenção do curso, foi esta parte das numerações, dos números E empíricos. levando ela para o dia a dia do seu trabalho. Exato. E quais foram os resultados que você alcançou em vendas, Cris, utilizando as técnicas do pós? Olha, eu sinto que eu estou mais confiante na hora de falar, consigo me posicionar, principalmente em questão de valores. Então, geralmente, a gente pega alguns clientes, cotações que os valores são muito altos. Então, a gente já pensa no nosso bolso, em primeiro lugar, né? A gente vem e fala, nossa, esse valor tá alto, tal. Ou vê, né, ali o bem que a pessoa tem e vê que o valor, às vezes, ele tá um pouco alto. Mas, na hora de falar o valor para a pessoa, antigamente eu tinha um receio de falar. Eu me prendia naquilo, falava meio assim, então, ficou tal valor, X, tal. Não, agora eu falo mais com convicção, mostrando pra ele a qualidade do produto, que aquilo vai oferecer pra ele. Que é algo que você aprende no pós também, benefício e características. Exatamente. E você sente que ele se impacta mais agora, você sabendo utilizar a oratória com os números? Sim, chama bem mais a atenção deles e eu consigo diferenciar o meu produto da concorrência, mostrar pra eles o que meu produto traz de qualidade, passar essa segurança, essa confiança para eles. Então, o pós me proporcionou tudo isso. Sim. E você, Vitor? O pós me proporcionou a confiança que eu tenho ainda mais hoje. Porque eu me considero um vendedor nato. Eu adoro vender. E descobri na Vox que a gente não só vende um produto, um serviço, mas a gente se vende o tempo todo. Exato. Então, antes da gente vender qualquer coisa, a gente se vende o tempo todo. Sim. E eu entrei no pós, realmente assim, eu ficava muito inseguro, mas depois, com a ajuda da Mayara, com toda a ajuda que o curso ele proporciona, entre questão, eu sempre tive uma trava com liderança, com a palavra liderança. E realmente ali ele te desenvolve muito mais e sabe que te proporciona assim, que você pode ser um líder, mas antes de você liderar, você se lidera primeiro. E a gente aprende muitas técnicas, como liderança transformacional, técnicas do Steve Jobs, que foi o criador da Apple, que pra mim hoje é uma grande referência. De orador. Sim, exatamente. Como viver de palestras, sabe? Então, como você dá um feedback tanto para uma pessoa, mas também para um público maior, que é o seu público que tá ali, mas um feedback correto. Sabe? Então, realmente me ajudou muito isso. Hoje eu vejo a liderança como a palavra liderança e também o cargo algo alcançável. Sim. Alcançável, que eu falo, eu consigo. Sabe? Eu consigo impactar outras pessoas, mas primeiro eu tenho que me liderar primeiro para eu ser exemplo dessas pessoas também. Isso sabe? mesmo. Então, o curso pós foi extremamente um divisor de águas, mais do que, né? A base ali toda, porque sem a base a gente... Que é o que vocês aprendem, a base no Master, aprendeu no Academy. O que mudou na forma de vocês pensarem ao se comunicar? O que mudou aí dentro? A mudança, ela acontece dentro para depois ser fora? Ótima pergunta. Porque as pessoas acham que eu vou entregar uma técnica. Sim. É como uma ferramenta, a técnica. Sim. Para eu executar, eu preciso acreditar que eu sou capaz de executar. Sim. Então, o que mudou internamente? O pensamento de vocês ao se comunicar depois dos cursos?
Perfeito, ótima pergunta, gente. Eu sempre utilizo uma analogia que aprender a se comunicar melhor é que nem você ir na academia, ter todo ali o processo, a disciplina, porque oratória, eu imaginava que era só falar palavras bonitas. E não. De fato, Exatamente. realmente se conhecer para você poder transmitir, porque a comunicação não é só a verbal. Tem a não verbal, tem toda a nossa essência também, Sim. resgatar a nossa essência. Então, me ajudou muito nisso, me ajuda todos os dias. E me ajudou assim, me ajuda, né? A realmente ver o mundo de uma maneira diferente. De que maneira eu posso agregar para deixar um legado. Porque eu Sim. quero deixar um legado aqui através da minha comunicação. Usando a sua essência. Que é Exatamente. o tema da nossa primeira aula. Naturalidade. Naturalidade. Como Exatamente. ser um excelente orador dentro da minha essência. Eu posso Exatamente. modelar a Cris, posso modelar o Vitor. Antes de modelar, eu preciso ser a Mayara. Sim. Então, como eu posso me inspirar em vocês dentro da minha essência? E o curso, ele vai nos ajudando realmente a encontrar, vai Sim. mostrando caminhos. Com certeza. Por isso que a oratória, o curso da Vox, ele é muito mais que oratória. É uma coisa que a gente ouve muito dos nossos alunos. É uma transformação Sim. de vida de fato. E Com vocês se certeza. sentem muito mais confiantes para improvisar e Sim. lidar com os imprevistos também? Sim. Com certeza, certeza. gente. Aqui, ó, primeiro podcast, já tô adorando. A gente tá Sim. lidando com improvisos, só que a gente tá muito à vontade. Sim. Sabe, muita vontade mesmo, porque a gente confia, acredita naquilo que nos transformou mesmo. E você, Cris? Bom, referente à comunicação, a pergunta que você fez Uhum. ao Vitor, eu falo que o curso de oratória, a primeira comunicação que você aprende é a comunicação com você mesmo. É você saber se comunicar, você olhar para dentro de si e ver o que você gosta, ver o que você quer primeiramente para sua vida, ver se você está no caminho certo. E a oratória mostra claramente isso com as técnicas, com o desenvolvimento em aula. Eu sinto que a cada aula que eu tive ali, tanto no Academy como no pós, foi uma libertação. De cada trauma, de cada anseio, de cada medo. Hoje eu me sinto preparada a conversar com qualquer pessoa, seja um supervisor, um gerente, um coordenador, um CEO, se for necessário. Sim. Então hoje eu tenho essa confiança Essa e segurança. eu me sinto preparada para isso. Sim. Não que não tenho frio na barriga, Sim. não que não tenho medo, mas a gente sabe controlar eles agora. E agregar o que a Cris falou, realmente, antes eu sempre me colocava aqui. E quando eu entrei na Vox para trabalhar, eu sentava com empresários, com médicos, com advogados, e eu sempre me via que eu era muito inseguro. E com todo o processo da Vox, com todas as técnicas, tem uma técnica, inclusive, que é a flexibilidade comportamental. Sim. É de você saber identificar o perfil da pessoa ou do seu público e de que maneira você flexibiliza a sua comunicação para atingir aquele Para determinado se público. conectar com aquele Exatamente, público. exatamente. E hoje eu consigo me igualar. Então é muito bacana. Eu tenho 23 anos e já tenho essa oportunidade, oportunidade mesmo Sim. de saber me conectar, saber me expressar. E é tudo isso que a Cris falou e muito mais. É o rei do rapport. É o rei do rapport. Não, gente, ele é o rei do rapport. É o rei Porque do o rapport é gerar conexão. Gerar A gente conexão. brinca. Às vezes nós tínhamos 2 turmas no mesmo dia e fazíamos o coffee juntos. Sim. Porque lá na nossa escola, você também tem muitas oportunidades de fazer network. Sim. Então, essa comunicação não é apenas dentro da sala de aula, é fora da sala também. Com pessoas que você não conhece, pessoas que não está toda semana com você. Dependendo do curso que você consegue estar matriculado, estar fazendo, você tem a oportunidade de refazer a aula em outra turma. Tanto Sim. de repor, quanto de refazer a aula também. E dentro desses network, quando a gente saía, o Vitor saía pra falar com todo mundo das outras turmas. Sim. E nós falávamos, olha lá, ele se conecta. Gente, ele fica até conectar. Até gerar conexão. Até gerar. E é de uma forma tão genuína, é tão Natural. gostoso. Não é aquilo de, eu tenho que me conectar com a Cris. Uma forma E vou- intencional, né? Aquela coisa... A oratória, a comunicação, ela vai ficando intrínseca em nós, sabe? Realmente fazendo parte de nós. Sim. E quando a gente vê, estamos aplicando técnica de forma natural. Exatamente. A gente realmente transforma a forma de como nós falamos. Como era para vocês a vivência dentro de sala de aula? Então, por exemplo, compartilhar a vivência, conhecer a história de outras pessoas, o que isso agregou para vocês, o que isso facilitou o aprendizado, os resultados que vocês tiveram com o curso. Perfeito.
Para mim, eu acredito que cada um tem os seus altos e baixos, suas montanhas-russas, e a gente ali nos inspira, porque é história de pessoas, sabe? A gente é diferente um do outro. E ver todo mundo ali respeitando cada um o seu processo, mas de uma maneira muito leve, sempre recebendo feedback excelente dos nossos professores. Inclusive, a Mayara, ela foi professora dos meus 2 cursos, tanto do Master quanto do Pós. Te deixa muito confortável, te deixa muito seguro para saber aonde você vai chegar. E é algo que eu queria trazer aqui, que o curso ele realmente dá essa clareza da onde você veio, da onde você tá hoje, aonde que você quer chegar, de se conectar com o seu propósito. Então, tem toda essa conexão, sabe? A gente gera e é uma família. Sim. Toda turma é uma família. Sim, toda exatamente. Turma. Eu vou falar da minha turma do Academy, que foi uma turma bem grande. Tínhamos 24 alunos. Exato. E algo que me chamou muita atenção, que eu nunca tinha visto assim em lugar nenhum. Pessoas totalmente diferentes, profissões diferentes, crenças diferentes, pensamentos, né, diferentes também. Mas ali com o mesmo intuito, a comunicação. Então, você olhava às vezes para uma pessoa que estava ali mais aberta, mais dinâmica ou mais natural. E a pessoa estava ali travada, com medo. E estava ali do seu lado. Muitas vezes falava, não vou conseguir. Não, você vai, a gente vai conseguir. E um dava força para o outro. Eu achei isso muito, muito bacana. Em linkar, em ver que o que você passa hoje em dia, várias pessoas passam também. Muito. E muitos se escondem, perdem muita oportunidade Sim. na vida, não somente profissional, pessoal também, porque eu me privei muito de ambientes, não sei você, Vitor, mas de ambientes familiares, por vergonha, de alguém estar ali me vendo, os olhares das pessoas me assustavam, para vocês terem noção. Então, a comunicação, ela fez total diferença em tudo. E eu tava nessa sala com 24 alunos e todo mundo ali. No final, a gente teve uma dinâmica, acho que foi depois do primeiro dia de jogo, a gente teve uma dinâmica do sofá. A famosa aula 11 da Vox to You. Temos aqui nos bastidores o Wesley, também do nosso time, que tá chegando nessa aula. Isso aí. Chegando, ele já olhou, ai Deus. Se prepara. É uma aula, assim, eu acho que foi a aula que mais... Até me arrepiou de lembrar da aula, que é muito emocionante. É muita emoção. E eu acho que é a aula que mais você se conecta com a turma. A turma já é conectada desde o primeiro dia, mas é a aula que você mais vai se conectar, porque todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma vivência, e ver a sala de aula ali, todo mundo unido para vencer aquilo, é maravilhoso. A ambiência, ela proporciona essa transformação também, e nós vamos construindo isso junto com vocês. Sim. Comentar da aula 11, nós professores, nós falamos muito que existe uma turma antes da aula 11 e uma turma depois. Como a Cris bem trouxe, já é uma turma conectada. Quando elas começam a conhecer as histórias, porque, gente, nós sentamos na mesa de muitas pessoas que nós nem imaginamos qual é a história. Como o Vitor trouxe, de onde eu vim, quem eu sou hoje, quem eu desejo ser. Hoje, infelizmente, as pessoas elas estão muito mais preocupadas em falar do que ouvir. Sim. Exatamente. E algo que a gente aprende que para ser um excelente orador, eu preciso primeiro ouvir. O nosso gestor, ele fala muito uma frase, não é, Vitor? Primeiro eu tenho que me tornar interessado para ser interessante. Então, se interesse por pessoas. Primeiro você se conecta com a pessoa. Eu posso querer comprar um seguro com a Cris. Antes de comprar o seguro, eu vou comprar a Cris. É verdade. Então, primeiro eu vou me conectar com você. O Vitor vivencia isso diariamente na escola, na área comercial onde ele atua. Então, primeiro é entender a pessoa que está chegando ali. O que está te trazendo na Vox? O que está doendo? E como eu posso te auxiliar? Porque realmente... E a pessoa sente quando é genuíno. É verdade. Eu não até é falo. Uma coisa forçada, não é? E eu até falo, aqui o seu dinheiro, lá, gente, na Vox to You, o seu dinheiro é o menos importante. Que é o que é mais importante, é o investimento que você vai estar fazendo no seu tempo. Porque o tempo não volta mais. E investir na nossa comunicação é o
investimento, assim, mais valioso que você pode fazer na sua vida. Inclusive, os maiores bilionários desse mundo. Investem em comunicação. Exatamente. Entendeu? Então, realmente, é tudo isso. Exato. Investem, incentivam muito a investir também. Sim. Eu tava assistindo um podcast do Joel J, onde ele disse que a comunicação é uma habilidade milionária. Sim. E aí ele traz o network, a importância de você realmente estar em lugares para que Sim. você possa se comunicar. E o network, ele é uma habilidade do poder. Ele falou, imagina se você juntar as duas. A habilidade milionária e o poder. Onde eu posso chegar? Sim. E eu vejo que o curso, ele proporciona essas viradas de chaves para Sim, nós. De que muito. cada vez eu posso chegar mais longe. Com certeza. Cada vez eu posso chegar mais alto. Que não tem limite. E essa ambiência, como a Cris falou, Sim. tem algumas dinâmicas que nos tiram da zona de conforto. Exatamente. Crescer dói, gente. Dói. Dói. Estar lá quentinho na barriga da nossa mãe, nasce. A gente leva um tapa, chora pra mostrar que Sim. estamos vivos e fala, agora vai pra vida. Eu tenho o costume de falar que o conforto causa desconforto. Que se Muito você tá bom. confortável com algo na sua vida, uma relação, seja uma cor de uma parede na sua casa, tá confortável, ela troca. Muda, pinta de outra cor, troca o móvel, troca o cabelo, troca a roupa, o calçado. A gente tem que estar se Em movimento. Em movimento, exatamente. Então, claro, pintou a parede da cor rosa que você queria, curte ela. Sim. Exatamente. E entenda que vai chegar um momento que você vai cansar do rosa. E tá Sim, tudo bem. e Aí tá você fala, tudo agora bem. tá na hora Sim. de pintar de amarelo. Ou Exatamente. pintar de branco, sabe? Sim. E tá nesse constante movimento, de fato, porque o movimento mostra que nós estamos vivos. Sim. Hoje, com toda essa experiência, essa bagagem que vocês trazem, o que vocês mais valorizam na comunicação do outro? Fala pra Ótima gente, Cris. pergunta. Fala, Maiara, essa você não fez a mentoria. Nossa, mas... Acredito que o que eu mais valorizo na comunicação do outro é a empatia. Como você disse, a escuta ativa, a escuta na essência, sabe? De você realmente se conectar com a pessoa, querer saber mais um pouco sobre ela e como eu digo para todos os meus amigos, eu sou o tipo de amigo que quer puxar os pra cima. Porque de amigo que quer puxar a gente pra baixo tem um monte. Então eu valorizo na comunicação das pessoas realmente quem quer puxar eu pra cima, quem quer que eu cresça mais, que demonstre, que me mostre caminhos pra eu chegar cada vez mais próximo ao meu objetivo de vida E mesmo. ter o coração? Treinável. Treinável, com certeza. Eu aprendi isso na volta, gente. Muito bom. Porque realmente é isso, eu estar disposta. Então, poxa, o que me encanta na comunicação do outro é o quanto ele está disposto a me auxiliar para que eu possa crescer. Sim. Para que isso aconteça, eu preciso estar disposto a ser treinado e praticar. Exatamente. Porque nada adianta o aluno participar das nossas aulas se ele não praticar, se ele não treinar toda semana. Exato. Sim. Trazer isso pro dia a dia. E você, Cris? Bom, eu admiro a forma que as pessoas falam, o jeito que as pessoas falam, a forma que chega, tanto para passar uma informação boa ou ruim. Eu acho que se você se colocar no lugar da pessoa primeiro, principalmente quando você vai aplicar um feedback. Então, uma das técnicas no qual eu também me apaixonei no curso foi o feedback. É você saber apresentar as qualidades da pessoa e depois você falar o que você deseja falar para a melhoria dela, não chegando, metralhando ou acabando com aquele colaborador de alguma certa forma, fazendo ficar a pessoa desmotivada. Então, o que me chama muita atenção nas pessoas é a forma no qual ela chega e vai se comunicar com o outro, no qual ela vai sentar, vai falar, o jeito dela falar. Isso é o que me cativa bastante. E olha que interessante, os dois trazendo isso na fala. O que me encanta é a empatia do outro, é como ela vai chegar e conversar, porque quando a gente fala de comunicação, nós estamos falando de pessoas. Exato. E oratória é algo universal. É como você vai e volta, é como você fica, é quem eu sou e quem eu desejo parecer. E quando a gente traz essa fala desejo parecer, não é que você vai se tornar quem você não é. Até porque isso, a máscara, a gente não sustenta durante Sim, muito com tempo. certeza. É mostrar que eu posso me tornar quem eu desejo parecer ser. E como eu faço isso? A comunicação é um divisor de águas. Porque eu posso ir lá numa loja, se eu quiser algo instantâneo. Eu vou lá numa loja hoje, compro a melhor roupa, vou no maquiador, no cabeleireiro, chego e... Uau! A Maiara chegou. E quando a Maiara abrir a boca? Sim. Como eu vou sustentar todo aquele posicionamento? Exato. E a comunicação, ela tem o poder de construir
como derrubar e destruir Sim, uma pessoa, uma vida. com certeza. Como que vocês... Existem algo que vocês aprenderam nessa trajetória que vocês gostariam de compartilhar? Eu gostaria que vocês quero que vocês tragam primeiro o ponto de vista de vocês e que vocês possam agregar também falando um pouco sobre a apresentação final. Porque eu vejo que são coisas que vocês aprenderam muito na trajetória. A Cris falou da importância de olhar pra si, Sim. sabe? O quanto isso transformou. Divide um pouco com eles, Cris, como foi o seu primeiro dia de aula, o desejo de não aparecer na segunda aula. Sim, sim. E o Vitor falar da gratidão, Sim. sabe? O porquê te levou a fazer essa apresentação. O Vitor, ele fez o curso do Master Sim. e ele fez a conclusão na nossa escola e você teve a experiência de fazer a conclusão no auditório. Sim. Divide um pouco com o pessoal de casa essa trajetória. Bom, vamos lá. Como vocês dois sabem, eu tive um trauma durante a infância, referente a um público, a um palco, no qual, a partir desse trauma, eu sofri as consequências. Eu falo que eu renasci em junho agora, faz um ano que eu entrei na Vox, no Academy. Então, eu renasci, faz um ano aí que eu tô... Eu estou recém-nascida. Exatamente, sou outra pessoa. E a partir desse trauma que eu sofri na infância, me houve vários bloqueios. Então, e eu cresci com isso. Cresci desta forma, me escondendo, perdendo oportunidades, com medo, com vergonha, com receio, com medo dos olhares das pessoas, do julgamento. Não sabia falar não para as pessoas, justamente para não ter justificativa. Mas por que não? Né? Medo do porquê, né? Esperando ali a pessoa esperando uma resposta minha. Então, eu cresci desta forma, desta maneira. E no meu primeiro dia de aula foi... Gente... mexeu com todas as minhas emoções, porque a gente subiu no palco, fez a apresentação pessoal ali pra a sala toda, e eu nunca tinha feito uma apresentação pessoal assim pra todo mundo ali, todo mundo me olhando. Te levou de volta pra aquele lugar. Exatamente. Então eu senti aquele palco imenso, enorme, e eu ali uma formiguinha pequenininha. Então aquilo, de alguma forma, me levou pra aquele ambiente e mexeu com todas as minhas emoções. Então, eu saí do primeiro dia de aula não querendo mais voltar. Eu cheguei em casa, falei, vou mandar mensagem pra escola, vou falar que não é isso aqui, não é pra mim. Vou cancelar o curso, eu não quero mais. No outro dia, eu acordei com uma emoção totalmente diferente. Eu acordei com um grito, assim, muito grande dentro de mim. A voz, eu falo que a Cristiele de hoje aqui é a que tava gritando lá dentro, querendo sair e mostrando pra mim. Falou, você conseguiu, você subiu, você falou, ninguém deu risada de você, ninguém falou nada, ninguém te julgou, você fez, você conseguiu. E desde aí, todas as aulas, a gente era obrigada a subir no palco. Com muito carinho, muito carinho. Por livre e espontânea. Mentira. Não, mas é bom. Hoje eu falo que eu subo familiarizada, né? Se não mandar subir, a gente sobe. Exato. É natural, virou natural agora. Hoje vocês se sentem prontos. Exatamente, a gente tá pronto para o que der e vier. Então, a comunicação, ela mexe realmente com você, com as suas emoções, e isso faz você crescer. Sim. Porque eu estava num momento na minha vida em que eu olhava no espelho e eu não me reconhecia. Eu não via a Cristiele que eu queria ver naquela imagem. Eu olhava a imagem no espelho e eu falo a imagem interior. Eu não me reconhecia. Nossa, até quando vou suportar ficar vivendo assim? Até quando vou me esconder? Ou nem olhava no espelho pra não ter que... Exatamente. Ter esse embate com você mesmo. Falar, e aí? Encarar a imagem que estava lá. Então, chegou uma hora que eu falei, não, tem que dar um basta nisso. Tem que dar um basta. De alguma forma, eu tenho que acabar com esse trajetório. Eu não quero isso pra minha vida. E outra, sou mãe, tenho uma menininha de 7 anos, a Helena, e eu não quero que ela passe por isso. Eu não quero que ela veja uma mãe travada, uma mãe com medo, uma mãe que talvez não vá em alguma apresentação dela ou que não suba em um palco pra falar dela em algum momento na vida, por vergonha. Não quero que minha filha passe por isso e não quero que ela leve isso também pras outras gerações. No qual a gente estava falando sobre gerações lá fora. Então eu falei assim, não, a hora de quebrar o ciclo é agora. E eu fui e me arrependo de não ter ido antes. Mas eu creio que tudo tem o seu tempo certo de agir e acontecer. Muito bom. E você, Vitor? Na minha primeira aula lá na Vox, porque antes, gente, eu participei lá
em Descalvado, que é minha terra natal, onde quando eu recebi o feedback que eu tinha que desenvolver a minha comunicação, eu descobri que ia ter um modelo de curso lá de 3 dias, lá em Descalvado, onde eu participei e tive aquele primeiro contato com a Vox. Mas depois que finalizou esse curso, eu vi o quão o boom, com 3 aulas, ele tinha me proporcionado já um crescimento. Mas só que depois eu quis mais. E é onde eu fui buscar o curso Master, de 3 meses. E eu saía de lá descalvado uma vez por semana, pra ir lá na Vox. Pagava o preço da transformação que você desejava. E no primeiro dia de aula, gente, eu tenho até minha apresentação até hoje no meu celular. Só tinha tipo, entendeu? Eu não sabia falar do Vitor realmente, sabe? Sim. Por conta dessa apresentação pessoal que a gente aprende depois na Vox. Sim. Hoje eu me apresento pra todo mundo, sou muito feliz em falar de quem é o Vitor, mas, sabe, o início realmente é muito impactante. Mexe muito com a gente, mas só de ver comunicadores excelentes como a Mayara, que é uma grande referência pra gente, e de saber que ela nos ensina algo grandioso, a gente fala, é possível chegar lá. E cada aula é um processo. E como você falou, né, o porquê da minha palestra ser sobre gratidão. Porque, gente, foi gratidão pra mim. Consegui subir em cima de um palco, olhar no olho de todo mundo, que é o contato visual, onde passa mais confiança, mais credibilidade, passa a verdade. Conseguir formular as minhas ideias, né? Organizar as minhas ideias para criar esse impacto, para conseguir a conexão com o seu público, sem perder a linha de raciocínio. Porque voltando, né? Eu sempre fui o aluno da sala de aula que tinha medo de levantar o dedo, de me posicionar, de realmente me expressar, e eu tinha essa necessidade. Então foi muito motivo de gratidão. Eu quis trazer isso na minha palestra. E eu sou muito grato pela vida, por mim, primeiramente. Exato. A Deus, Sim. sabe? E todo mundo da Vox. A Vox é realmente transformacional. Não tem nem como falar que eu falo que eu vendo com brilho no olho. Eu nem vendo assim por conta... Lógico que todo mundo precisa assim. Mas eu vendo a minha transformação pra Sim, elas. É a isso que eu verdade. acredito. Exatamente. Eu vendo a verdade. Isso que eu ia falar. Sabe? Eu vendo a verdade. De quem não conseguia nem levantar a mão pra dizer, tô com uma Exatamente. dúvida. Pra pessoa que hoje direciona milhares de outras pessoas a transformarem as suas vidas através da comunicação. Sim. E no âmbito pessoal, com a família, com quem vocês mais convivem, vocês sentiram diferença? Chegou um momento em que vocês começaram a ouvir um feedback falando, nossa, Vitor, tá diferente. Cris, tal coisa mudou. Em que momento vocês começaram a ouvir isso? Pelo exemplo que eu estou me proporcionando a fazer diante das redes sociais, que sempre foi um sonho pra mim também, desde a infância, que é criar aquele canal no YouTube, falar um pouco, 10 fatos sobre mim. Eu sempre tive essa vontade, gente. Mas só que em âmbito pessoal, mais voltado à família, realmente foi demonstrar essa questão do exemplo, sabe? De ouvir mais, ser mais empático, porque com família eu sempre fui um pouco mais travado. Tá? Mas com amizade, eu tenho aqui meu melhor amigo, que hoje a gente construiu a vida inteira praticamente juntos. A gente sempre fala muita coisa. Nossa, caraca, o quanto que a gente é diferente. Sim. Hoje a gente consegue ver um futuro, a gente consegue conversar, consegue não discutir, mas sim resolver, solucionar. Sabe? Então, eu acredito que essa é a parte que eu mais vejo evolução nesse âmbito, No âmbito pessoal. Tanto com família, pessoal, amigos. E, gente, esses dias mesmo, meu irmão veio me procurar pra mim ajudar ele a como ele chegar no chefe dele, sabe? Pra pedir uma promoção. Exatamente, pra conversar, como que ele se posicionava. Eu sou o filho caçula, gente. Eu sou caçulinha da minha mãe, entendeu? Então eu fico muito feliz. Sim. Eu sempre vejo isso. Em poder sabe? contribuir também e você falar, poxa, e é algo que também não é forçado. A transformação ela vai acontecendo diariamente, principalmente para quem de fato está disposto a pagar o preço, Exatamente. a treinar, a praticar. Sim. A mudança ela vai acontecendo e as pessoas que estão à nossa volta começam a notar. E vão começando esses comentários falando, pera, mas deixa eu perguntar, você passa a se tornar uma referência Exato. de como fazer. E pra você, Cris, como foi? Bom, trazendo uma fala do Vitor, em questão do olhar, de olhar no olho de outra pessoa, né? O contato visual. Sim. Então, isso eu vejo que também foi uma grande transformação, tanto
profissional, como ali pessoal. Porque eu sempre tive uma grande dificuldade de olhar no olho das pessoas, de falar assim, olhando. E tem uma total diferença em você olhar, porque você olhando e falando, a pessoa vai sentir o que você tá querendo passar, o que você tá querendo expressar, e vice-versa. Você também vai conseguir ter os sentimentos da pessoa para você. Então, isso foi uma total mudança na minha vida, na parte pessoal, e a questão também na modulação de voz. A modulação de voz, ela faz uma total diferença dentro da nossa casa, principalmente com os filhos. Antes era Helena! Era só nos Filha, gritos. vem aqui, filha. Deixa a mãe te explicar uma coisa. Sim, com Sim. o marido também. Muda faz muito. muita. Então você acaba aprendendo tudo isso. E não é uma questão de, vamos dizer assim, manipulação. Não é manipulação, você não tá manipulando, mas é um jeito de você falar de uma forma em que a pessoa vai entender, e a pessoa vai conseguir entender o que você tá passando e vai executar. Então, eu acho isso muito legal e fez uma total diferença na E é minha muito vida importante pessoal. você trazer isso, porque as pessoas também, às vezes, quando conversam com a gente, que sabe que somos oradores, que ficam, tá usando técnica, não vem que não vai funcionar. E não é sobre isso, gente. Não é realmente não aprender mesmo. como falar. É como o Vitor trouxe. Hoje ele e um amigo moram na mesma casa. Sim. E, gente, a gente não tem mais conflito. Por quê? Porque a gente busca solução. Sim. Somos nós dois contra o problema. Exato. Não ao contrário. Então você fica com essa comunicação muito mais clara, muito mais assertiva, sabendo se posicionar. Caminhando um pouco pro final do nosso episódio, que tá uma delícia esse bate-papo. Sim. Eu queria que vocês trouxessem o que vocês deixam de legado para as pessoas que estão assistindo, o legado desse episódio ou dessa trajetória, dessa mudança na vida de vocês referente à comunicação, uma frase, uma mensagem, como vocês desejam encerrar esse episódio, Vitor? Perfeito. Olha, primeiramente eu desejo encerrar esse episódio aqui, que foi a primeira oportunidade, agradecendo muito, com muita gratidão e deixando como mensagem, gente. Esses dias eu sentei para conversar com uma pessoa, fazer uma entrevista com ela, e eu perguntei, sempre eu faço essa pergunta, o que é oportunidade para você? O que é oportunidade para vocês aí de casa? Mas só que essa pessoa, ela me falou que oportunidade é uma vida no singular. Que se fosse vida no plural, seria vidas. E a gente só tem uma chance de viver. Então faça o melhor, invista na sua comunicação. Sim. E eu tenho uma frase que eu falo em todo final da minha apresentação pessoal que diz assim: vencedores não são pessoas que nunca falham. E sim, são pessoas que nunca desistem. E hoje eu tô preparado para aproveitar ainda mais essas oportunidades, não desistir. Se o processo for doloroso, bora enfrentar esse processo. Se a gente não estiver preparado, a gente se prepara no caminho. Muito bom. Mas é isso que eu quero deixar, tanto para nós aqui, tanto para vocês aí de casa, e eu tô muito grato. Muito grato de verdade. E você, Cris? Bom, eu tenho somente uma coisa pra falar. Se alguém aí de casa se conectou pelo menos com um fato que eu passei, que o Vitor passou, se identificou com a nossa história, faça o curso da Vox. E me chamem. Chame o E Vitor. me chamem. E caso alguém não tenha se identificado, faça o curso da Vox também. Exatamente. Da mesma forma, eu sou totalmente grata por tudo. E Vox tem que trazer outros cursos pra gente, porque o curso da Vox dá fome de aprendizado, Sim. dá muita fome de você querer cada vez mais saber se comunicar, saber de novas técnicas, Sim. saber do que está no mercado. E eu só tenho a dizer gratidão mesmo por Gratidão. tudo. Que incrível. legal, que legal. E eu também tenho muitos motivos para agradecer vocês, porque, gente, é algo que emociona. Vocês vivenciaram a Vox2U unidade de São Carlos. Uhum. E falando da nossa unidade, que é onde a gente vivencia todos os dias, Sim. de fato, a gente tem isso como missão. Direcionar vocês a encontrarem o poder da própria voz de vocês. Exato. E quando nós vemos vocês encontrando, a gente fica muito feliz, sabe? De fato, a felicidade muitas vezes transborda os nossos olhos. E é genuíno, vocês veem a gente vibrando com as conquistas de vocês. Então eu quero dizer parabéns e muito obrigado por compartilharem a trajetória de vocês comigo, com as pessoas que estão em casa nos assistindo, e que eu desejo muito e tenho certeza que vocês já inspiram muitas pessoas. Talvez tantas pessoas que nem vocês conseguiram mensurar ainda. E eu quero ver vocês voando muito alto, espalhando a voz, porque o mundo precisa ouvir a voz de vocês. Vai Porque, Obrigada. pessoal,
Falar bem, a oratória não é sobre impressionar, é sobre se conectar. Em primeiro lugar, se conectar com quem você é de verdade, para depois você aprender genuinamente se conectar com o outro. Porque quando você transforma a sua forma de se comunicar, você transforma o seu mundo. Então, vem pra Vox2U transformar o seu universo com a gente. Um abraço pra todos vocês que nos assistiram. Venham pra Vox, chamem o Vitor, tem ele aqui na descrição dos nossos vídeos. E vai ser um prazer, viu, mostrar o que esse realmente curso faz na vida das pessoas. Exatamente, porque Vitor. eu vou passar ainda mais confiante o que ela transformou a minha vida. E se você já é bom, você vai ficar excelente. Se você é excelente, vai ficar ainda mais. Alta performance. Alta performance, que é gente. o que o pós traz pra nós. Exatamente. Porque sorte é quando o preparo encontra a oportunidade. Então, se preparem para as oportunidades que vocês desejam. E a comunicação é um grande diferencial. Porque quem domina a arte de se comunicar, chega na frente. Um abraço para vocês e até o nosso próximo Voxcast. Tchau, gente.